AAP Língua Portuguesa, terceira série do ensino médio, primeiro bimestre de 2020. Leia o texto e responda as questões 1, 2 e 3. Última deusa, Alberto de Oliveira. Foram-se os deuses, foram-se, em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que és tu mesma, em suma. Ao ver-te com este andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente à crença antiga se acostuma, e do Olimpo se lembra com saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde, em quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Pisas alheia terra, essa tristeza que possuis é de estátua que ora extinto sente o culto da forma e da beleza. Questão 1. Rútilo e ouro, destacadas no poema, foram palavras escolhidas para descrever a beleza da personagem e são termos, geralmente, utilizados em áreas A. Biológicas, B. Técnicas, C. Digitais, D. Químicas, E. Filosóficas. Para responder essa questão, não se guiem pela palavra rútilo, porque é uma palavra que vocês provavelmente não conhecem, mas por ouro, que é uma palavra bastante conhecida. E pensem o seguinte: o ouro é um elemento de qual área? Da biologia, da química, da filosofia, do mundo digital? Pensem nisso que vocês conseguem encontrar a resposta. Questão 2. No poema Última Deusa, pelo contexto histórico e literário, o espaço feminino no final do século XIX é representado por meio a. Da linguagem poética estilizada sobre a personagem feminina, consagrada pela tradição e pelo padrão estereotipado de forma e beleza. B. Da valorização das essências da mulher e das características de divindade que se aproximam da realidade da época. C. Do eolico que se utiliza da imagem de uma mulher renovada e uma constante gratidão aos deuses pela figura feminina. D. Da descrição tecnicista para apresentar de modo idealizado a figura feminina que se faz presente na sociedade. E. Do poema simplista a imagem de uma mulher universal criada pelos deuses e com um olhar tranquilo. Para responder essa questão, é necessário considerar o contexto do século XIX, da poesia dessa época e de como a mulher era vista. Ela era vista de uma maneira bastante valorizada pela tradição e ela era, de certa forma, era feito um padrão para essa mulher, um molde para essa mulher, um molde segundo o qual ela era vista e o que era um estereótipo na realidade. E aí ela era muito valorizada pela sua forma, pela sua beleza e muito exaltada pelos poetas por causa disso. Questão 3. Uma das características deste poema, além da composição em versos e estrofes, é a. A introdução sobre o assunto a ser tratado, como nos versos Foram-se os deuses, foram-se, em verdade. B. A valorização da expressividade por meio da sonoridade, como em Rútilo rola o teu cabelo esparso. C. A imaginação da mulher, como em Pisas alheia terra, essa tristeza que possuis é de estátua que ora extinto. D. A combinação de sons e proporção dentro de um tempo, nos versos A gente e a crença antiga se acostuma. E. A personagem complexa expressa nos versos Mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade. Esse poema, além de ter versos e ter estrofes, tem também rimas, o que valoriza bastante a sonoridade do poema. Então, por exemplo, garço rimando com esparso, tristeza com beleza. E além das rimas, a gente tem a repetição de algumas letras em alguns pontos específicos que acabam aumentando a sonoridade do poema. Em alguns pontos vai repetir o R, em outros pontos vai repetir o L, em outros vai repetir o som de S. Por exemplo, o que possuis é de estátua que ora extinto. Então repete esse som sibilar do S. Tudo isso intensifica bastante a sonoridade do poema. Leia o texto e responda à questão 4, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe o que o amor é como Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi.
Questão 4. A expressão "acorda, Armando" é utilizada para a. Acrescentar uma comparação sobre o amor. B. Explicar o significado do amor em relação à flor. C. Perguntar se ele sabe que o amor é como uma flor. D. Solicitar que o personagem acorde do seu modo sonolento. E. Apelar para que a personagem preste atenção na relação do casal. Aqui ele quer saber o sentido da expressão acorda, Armando. Quando ela diz essa expressão, o que ela está querendo fazer? Ela está chamando a atenção dele para que eles, durante essa discussão do relacionamento, para que ele possa entender aquilo que ela quer dizer a respeito do relacionamento dos dois. E para que ele entenda também como ele deve se relacionar melhor com ela. Leia o texto e responda as questões 5 e 6. Senhora José de Alencar. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentários malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Fermina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Questão 5. No trecho extraído do romance Senhora, 1874-1075, de José de Alencar, os eventos históricos retratam a. A emancipação e a liberdade de escolha da mulher, a reivindicação e os B. A reivindicação e os interesses na condução de órfãos, C. A expressão e a submissão da mulher na sociedade brasileira, D. A insegurança e os caprichos da mulher ao fazer escolhas, E. A abordagem dos pretendentes da mulher aos 18 anos. Para responder essa questão, é bom destacar esse trecho que diz o seguinte: para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Emancipação vem de emancipar, que é tornar-se independente, tornar-se livre, dono de si mesmo. Então aqui a gente tem um contexto em que a mulher não era livre, não era dona de si mesma, ainda precisava caminhar muito em termos de se tornar emancipada do homem. Isso independente desse homem ser o pai ou o marido. Então a mulher ainda não tinha muita voz na sociedade nessa época. E ela também não tinha muitas escolhas. Muitas das suas escolhas, na realidade, não eram escolhas, eram imposições de homens que estavam ao redor dela. Questão 6. A leitura do trecho do romance Senhora pressupõe que Aurélia a. Estava perturbada por ter sido assaltada, b. Estava muito triste por ser uma moça jovem e solitária, c. Era má e fria, por isso avaliava os perigos da sociedade brasileira, d. Era desconhecida e, portanto, tinha uma velha parenta que a acompanhava, e. Era jovem rica e sagaz e por isso os candidatos deveriam reverenciá-la. Para responder essa questão, é interessante destacar este último parágrafo que faz um retrato bem breve de algumas das características da Aurélia, personagem central desse texto. Leia o texto e responda as questões 7 e 8. As formigas. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra, e quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae.
Mesmo assim, as diferenças entre as diversas espécies são acentuadas, variando desde a formiga comum até as rurais especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais para garantir a própria sobrevivência. As colônias são de porte médio a grande, com muitas rainhas. Novas colônias são provavelmente formadas pela migração de uma ou mais rainhas acompanhadas por um número de operárias. Essas possuem o hábito de se movimentar em fileiras perfeitas. São importantes pragas domésticas, pois consomem vários tipos de alimento, tendo preferência por substâncias adocicadas, como açúcar, bolos e outros. Questão 7. A leitura do texto permite inferir que há A. Insetos importantes para a vida doméstica. B. Formigas que são difíceis de extinguir. C. Pragas domésticas comem alimentos adocicados. D. Vespas que vivem do mesmo modo que as formigas. E. Abelhas especializadas que migram para o setor rural. Aqui ele quer que você infira, deduza uma informação depois da leitura no texto, ou seja, a informação que está na alternativa correta não vai estar escrita no texto, então você precisa ler, refletir e deduzir após a leitura, né, chegar a uma conclusão a respeito do que você leu para chegar à alternativa correta. Mas esse trecho aqui no começo, ele ajuda de certa forma a entender qual é essa conclusão. Então ele diz que os insetos predominam entre outras espécies na face da Terra e que as formigas dominam dentro desse mundo. Então, se elas predominam e se elas dominam, e considerando também a vivência que a gente tem de mundo e a quantidade de formiga que muitas vezes aparece na nossa casa e a dificuldade que a gente tem de se livrar delas, vocês conseguem, né, chegar à conclusão, à inferência que a questão pede. Questão 8. O adjetivo estranho foi utilizado no texto para caracterizar o mundo dos insetos e A. Fazer suspense sobre o tema. B. Desvalorizar o mundo dos insetos. C. Despertar curiosidade sobre o assunto. D. Apresentar as formigas de forma negativa. E. Identificar os grupos dos insetos pequenos. A palavra estranho, no caso, aparece aqui logo no começo do texto e se é logo no começo e no modo como ela tá colocada, ela surge aqui para atrair o leitor. Então, tá logo no comecinho, vem essa palavra, e aí o leitor vê e pensa, interessante, vou ler isso. Então, é com a função de atrair o leitor e fazer com que ele se sinta interessado em ler o texto. Leia o texto e responda as questões 9, 10 e 11. Níquel-náusea. Posso destruir o cano com meus músculos, ou com a força da minha mente, ou com raios de calor, ou com meus dentes. O super insistente. Questão 9. Nos 3 últimos quadrinhos, a conjunção ou introduz uma circunstância de A. Consequência. B. Comparação. C. Alternância. D. Contradição. E. Finalidade. Observem aqui que ele vai intercalando, alternando ações que ele faz com as habilidades dele, músculos, mente, raios de calor, etc. Então, a conjunção ou ela vai mostrando várias possibilidades. Ou ele faz isso, ou ele faz aquilo. São várias possibilidades que vão se intercalando e trocando entre uma e outra. Questão 10. As tentativas da personagem A foram frustradas, pois tanto a imagem quanto a informação do último quadrinho demonstram sua persistência. B. Tiveram êxito, pois ela estava demonstrando todas as possibilidades de sua eficiência. C. Incluíram falhas, pois a personagem fez várias tentativas até quebrar o cano com os dentes. D. Significaram satisfação, pois nos quadrinhos as imagens demonstram contentamento. E. Trouxeram irritação, pois é demonstrado pelas imagens as gotículas de suor no primeiro quadrinho. Voltando à tirinha, pensem o seguinte, ele conseguiu fazer o que ele desejava, que era destruir o cano? Porque no primeiro quadrinho ele fala que pode destruir com os músculos, mas ele não consegue. Tanto que no segundo quadrinho
o cano ainda está inteiro. Se ele fosse capaz, se ele tivesse conseguido no primeiro quadrinho, no segundo o cano não estaria mais inteiro, que ele já teria conseguido. Aí ele tenta com a força da mente, não consegue, o cano ainda está inteiro. Daí ele tenta com os raios de calor, não consegue, o cano ainda está inteiro. Aí ele tenta com os dentes e aí termina a tirinha e depois embaixo tem, né, a fala o super insistente, quer dizer, ele insiste, ele persiste nessas tentativas, embora ele não consiga chegar a lugar algum. Questão 11. As principais características das histórias em quadrinhos são: A. A falta de título e imagens coloridas. B. O uso de imagem e o efeito de sentido de ironia. C. A ausência do narrador e vários recursos com cores. D. A presença de recursos gráficos de balões e personagens. E. O contraste das cores e a presença de um narrador-personagem. Pensem que a gente, quando fala de tirinha ou de história em quadrinhos, a gente está lidando com um gênero que não é a mesma coisa que num conto. Um conto, por exemplo, ele tem um narrador. Mas e uma história de quadrinhos? Ela tem um narrador ou ela não precisa de narrador, porque o próprio personagem desenhado já tem as suas falas ali ilustradas pelos balões e isso já é suficiente para contar a história, né? Então, isso já é de fato o suficiente, e é assim que as histórias são contadas nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas também. Leia o texto e responda as questões 12, 13 e 14. A associação de doença mental à violência em Coringa é criticada por especialistas. A estigmatização de transtornos preocupa, mas o filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Alice Cravo. Rio. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. No entanto, eles ressalvam, cuidados são necessários para reduzir a estigmatização sofrida por quem tem algum tipo de transtorno. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips e em cartaz nos cinemas, levou médicos e psicólogos a questionar o tratamento dado ao transtorno mental vivido por Arthur, personagem principal da trama. O protagonista, Joaquim Phoenix, é cotado para o Oscar de melhor ator, e o personagem é um clássico vilão de Gotham City no universo do Batman, da DC Comics. A nossa sociedade preza muito o belo e o perfeito, mas o filme trata de uma parte dolorosa e sofrida da realidade de uma pessoa que tem uma doença mental grave. Os dedos queimados de nicotina, a magreza, tudo isso é retratado. É uma parte da sociedade que a gente não quer ver, que as famílias não querem revelar, e o cinema foi lá e mostrou, diz a psiquiatra Alcina Barros, doutora em Ciências do Comportamento. Equívocos potencialmente perigosos. Para Breno São Vicente, doutor em psicologia pela PUC Rio Grande do Sul e professor da PUC Rio, o filme comete equívocos potencialmente perigosos para a estigmatização do paciente. Um deles é a falta de diagnóstico preciso da doença de Arthur, que tem traços que misturam transtornos mentais já conhecidos pela sociedade, como a depressão. As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma e não se encaixa em nenhum diagnóstico. Assim, acaba sendo retratado mais como um louco do que como uma pessoa que sofre com uma doença a ser tratada, explica o especialista. Outro problema apontado por São Vicente, que gerou muitas críticas ao filme, é a associação da doença mental à violência. Para ele, a agressividade do personagem é tratada com muita ênfase, deixando para um plano secundário da trama questões importantes, como a interrupção de seu tratamento. É importante mostrar como o ambiente influencia na doença, mas, ao mesmo tempo, o filme associa de uma maneira muito forte esses transtornos à violência. Quanto mais doente Arthur ficava, agressivo se tornava, e é fato que essas pessoas são mais vítimas de violência do que praticantes. O problema não é tratar da violência, isso pode de fato acontecer, embora seja menos comum, mas sim mostrar esse aspecto com tanta ênfase, e tratar de uma maneira mais sutil, por exemplo, a interrupção do tratamento. A psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur que o levaram para a violência extrema. Entre eles, ela destaca o abandono do sistema de saúde, as violências físicas e a discriminação sofridas ao longo de sua vida. Ele sofreu maus tratos da mãe,
teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho, é discriminado na rua, violentado, agredido pelo homem que ele acreditava ser seu pai e ainda virou chacota quando tentou a carreira de comediante. A sua violência é, portanto, reativa. Ele não planeja os ataques e não tortura ninguém, nem não tem traços de psicopatia. A violência do Arthur é uma resposta, um impulso. Questão 12. A informação secundária no texto é: A. A importância de mostrar como o ambiente influencia na doença. B. O protagonista é cotado para o Oscar de melhor ator. C. A violência de Arthur é uma resposta, um impulso. D. A preocupação com a estigmatização de transtornos mentais. E. A associação da doença mental à violência. A questão quer saber qual é a informação secundária, ou seja, a gente tem dentro de um texto uma informação que é a informação principal, aquela em que o autor mais foca, a mais importante. Depois da informação principal, a gente tem a informação secundária, que é uma informação que não é tão importante, que o autor não foca tanto, que é uma informação que está ali, mas que não tem muito destaque. E é essa informação que a questão 12 quer saber. Qual a informação que está no texto, mas que não tem muito destaque, que não tem muita importância, que não é o foco do texto. Então, pensem primeiro qual é o foco do texto. O foco do texto é debater questões como doença mental, transtornos mentais, associação que pode haver com relação à violência, questões de estigmatização e etc. Então, leiam um texto, leiam a questão e procurem perceber aí o que é que destoa, o que é que está diferente de toda essa informação principal que eu comentei. O que tiver de diferente, o que tiver de diferente nas alternativas e o que tiver de informação no texto que não seja ali muito importante de fato, é a informação secundária. Questão 13. Um dos argumentos que confirma a ideia defendida no texto é: A. O protagonista, Joaquim Phoenix, é cotado para o Oscar de melhor ator, e o personagem é um clássico vilão. B. Ele sofreu maus tratos da mãe, teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho, é discriminado na rua. C. A psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur. D. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. E. As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma. Para responder essa questão, primeiro é importante identificar qual é a ideia central do texto. Quando a gente destaca esse comecinho aqui, a gente consegue perceber qual é a ideia principal do texto. O de que trazer para o cinema temas relacionados à saúde mental é importante, mas, por outro lado, é necessário tomar alguns cuidados para não deixar marcado, estigmatizado, estereotipado as pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental. Considerando então que essa é a ideia defendida pelo texto, o que a questão quer saber não é qual a ideia defendida pelo texto, mas sim um argumento que confirma essa ideia. Então, das 5 alternativas, vocês têm que encontrar qual delas tem um argumento que prova, que confirma que aquela é a ideia central, a tese defendida no texto. Questão 14. O tema apresentado pelo autor do texto é: A. A importância de discutir o tema da saúde mental e os cuidados para não marcar de forma negativa alguns transtornos. B. O filme e a vida real das pessoas que sofrem maus tratos pela mãe, sentem-se discriminados na rua e rechaçados no trabalho. C. O problema com a violência pode acontecer e é importante mostrar como o ambiente influencia. D. O Oscar de melhor ator e personagem é um clássico vilão no universo das histórias de aventuras. E. A trama retratada pela psiquiatra forense que pontua os multifatores da vida de um personagem de extrema violência. Essa eu acabei de comentar na questão 13, eu acabei comentando junto à questão 14. Então, vocês podem voltar para a questão 13 e vocês vão encontrar uma explicação sobre essa questão. Eu acabei comentando as duas junto, tá? Vocês têm que encontrar qual é
qual é a tese, qual é o tema que o autor do texto mostra, defende. Então, só voltar para a questão 13. Leia o texto e responda a questão 15. ABC, Luiz Fernando Veríssimo. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo, as letras eram enormes. Lá estava o A, como uma grande tenda. O B, com seu grande busto e sua barriga ainda maior. O C, sempre pronto a morder a letra seguinte com a sua grande boca. O D, com seu ar próspero de grão-senhor, etc. Até o Z, que sempre me parecia estar olhando para trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita. Nunca mais foi tão boa. E, no entanto, os livros infantis eram impressos com letras graúdas e entrelinhas generosas, e as palavras eram curtas, para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo e as palavras aumentando. Quando não se tem mais uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos e linhas apertadas que requerem uma visão de criança. Na época em que começamos a prestar atenção em coisas como notas de rodapé de página, bulas de remédio e subcláusulas de contrato, já não temos mais metade da visão perfeita que tínhamos na infância, e esbanjávamos nas bolas da Lulu e no corre-corre do Faísca. Chegamos à idade de ler grossos volumes em corpo 6, quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco, dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras em manejáveis monossílabos infantis, e para restituir às letras a sua individualidade soberana, como tinham na infância. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras, e de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras, com todo o seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo? É uma palavra, sei lá, esdrúxula. Ainda bem que nunca aparecia nas leituras da infância, senão teria nos desanimado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros do Hegel e em longos tratados de metafísica. Só elas têm a visão adequada à densidade do texto, o gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada numa vida de leituras, com as letras ficando progressivamente maiores à medida que nossos olhos se cansavam, estaríamos então prontos para enfrentar o conceito básico de que vovô vê a uva e viva o vovô. Questão 15. Um dos trechos abaixo que traz traços de ironia é: A. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos, nas cartilhas do meu tempo. B. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. C. Chegamos à idade de ler grossos volumes em corpo 6 quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco. D. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros do Hegel e em longos tratados de metafísica. E, de tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras, e de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras, com todo o seu mistério. É importante lembrar aqui o que é ironia. Ironia é uma figura de linguagem através da qual eu digo o contrário do que eu quero dizer. Por exemplo, ela é delicada como coice de mula. É uma frase com muita ironia, porque coice de mula não é uma coisa delicada. Então, quando eu digo que ela, uma moça, uma menina, uma mulher é delicada como coice de mula, eu estou dizendo exatamente o contrário. Então, isso é uma ironia. Eu estou dizendo uma coisa, mas na realidade eu quero dizer o contrário daquilo que eu disse. Então, vocês têm que encontrar, dentre as 5 alternativas, aquela que tenha uma ironia, em que o autor esteja dizendo uma coisa, mas que na realidade ele esteja passando o sentido contrário. Leia o texto e responda à questão 16. Resenha da semana, com amor, Van Gogh. É um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa com um dos visuais mais deslumbrantes que você verá esse ano nos cinemas. Em Amsterdã, no museu que leva de Vincent van Gogh e é parada obrigatória para quem visita a cidade, você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação em suas pinturas de acordo com seu estado de espírito. Inspirado na vida e nas obras de Van Gogh,
O longa Com Amor, Van Gogh é um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, a começar pela forma com que foi conceituado. É o primeiro longa de animação feito inteiramente de pinturas a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. O filme é extremamente hábil em inserir flashbacks em preto e branco do passado de Van Gogh, o que acaba aumentando ainda mais o contraste das cores em movimento, em especial o amarelo. Para chegar a este nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 65 mil frames, transformando seu visual em uma das coisas mais deslumbrantes que o cinema já viu. Questão 6. A crítica sobre o filme está expressa em A. Em Amsterdã, o museu que leva o nome de Vincent van Gogh é parada obrigatória para quem visita. B. Para chegar a este nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 65 mil frames. C. Um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa. D. Você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente a sua bipolaridade e variação em suas pinturas. E. É o primeiro longa de animação feito inteiramente de pinturas a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. Aqui vocês precisam encontrar a alternativa em que haja uma crítica sobre o filme. Lembrando que crítica, aqui, quando eu falo de crítica de filme, crítica de livro, é uma análise, é uma resenha daquele livro, é uma resenha daquele filme. E essa crítica não necessariamente precisa ser uma crítica negativa. Ela pode ser, ela é, no caso, um comentário, uma análise, uma opinião sobre esse filme. E essa análise, comentário e opinião, essa crítica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, vocês precisam encontrar a alternativa em que tenha uma crítica, em que tenha uma análise positiva que valorize o filme ou que tenha uma análise negativa que desvalorize, que encontre alguma falha no filme. Aqui nós terminamos então essa leitura comentada. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe para mais conteúdos educacionais. Até mais!